Pode chegar. Boa noite a todos. Agora sim. Em definitivo, vamos conversar sobre os conselhos municipais. Tiago já chegou. Vou chamar aqui o Tiago. Isso, show! Deixa eu posicionar aqui. Boa noite para quem já está entrando. Dá aí um minutinho para o pessoal acabar de entrar. Quero agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos conversar sobre conselhos municipais, um tema extremamente importante para essa democracia tão questionada nos dias de hoje, né? Então, nós precisamos entender e saber o funcionamento e também interagir nos conselhos municipais. E hoje a gente vai conversar com o Tiago, um ex-aluno lá da UF, e daqui a pouco eu vou falar sobre a qualificação dele, sobre a formação, mas antes, já vou deixar o convite para 2 lives para vocês e mais um debate online. Gente, olha, sábado, 6 horas, temos uma live com a Adriana Andreoli sobre bem-estar, as ferramentas do bem-estar. Uma live bem legal, vamos falar de meditação, vamos falar de yoga, vamos falar de muita coisa legal. Na semana que vem, na quarta-feira, às 7h30, nós vamos ter uma live sobre o futuro do profissional do direito, né? Formei em direito e agora? Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre futuro na profissão. E aí vamos falar com a Sara, também formada lá pela UF. E, por último, vou divulgar que dia 24, quarta-feira, a gente tem um debate também a respeito de democracia e cidadania, sobre cidadania e intolerância política, com o Vitor Peixoto, que é doutor e professor da UENF, e a Isabela Bichara, que é mestre em sociologia em políticas públicas. Então, fica aí o convite. Quem quiser participar do debate, o debate tem o link lá na minha bio, é só se inscrever, porque esse é na plataforma do Google Meet. Agora, sem mais delongas, vamos começar, porque a gente não pode perder o tempo, porque hoje nós temos um tema importantíssimo. Tiago, primeiro, boa noite, querido. Olha, boa noite. É uma grata satisfação ter você por aqui. Como eu já tinha dito, o Tiago é lá da UF, né, de Macaé, formado pela UF de Macaé, pós-graduado em Direito Previdencial e Tributário, fez mestrado na Unirio em Direito e Políticas Públicas. A dissertação dele foi sobre conselhos municipais, então eu tenho certeza que todos os seus estudos e contribuição, inclusive da prática nos conselhos, vai fazer com que a gente hoje reflita bastante sobre essa temática importante. Vou deixar você primeiro dar uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite, é uma honra, agradeço o convite, né, e vamos falar sobre democracia para melhorar, né, a nossa democracia, né? Não tem como a gente querer melhorar algo sem conhecer, né? E tem vários instrumentos democráticos, dentre eles o Conselho, né? Exatamente. Então vamos começar do início, né, Tiago? O que você entende por democracia? O que efetivamente é democracia? Então, há vários conceitos, né, do que seria democracia, né? Democracia como um regime que permite a participação de todos, né? Demo, povo, cracia, classe. Existe essa definição etimológica, mas eu gosto de uma definição que o Bob utiliza, que inclusive ele retirou de Aristóteles, que é o governo de muitos. Enquanto a aristocracia é um governo de poucos e a monarquia é o governo de um, a democracia é o governo de muitos. E tem um professor, o Alan Turrem, também, que eu gosto do conceito dele, que envolve 3 esferas a democracia para ele. A democracia envolve uma limitação do poder do governante para respeitar os direitos fundamentais. Então, no regime democrático, é pressuposto dele as garantias fundamentais e uma abstenção do Estado
né, para o Estado não violar a sua vida, o Estado não violar a sua intimidade privada, os seus direitos fundamentais. Então, o primeiro aspecto seria essa abstenção e a defesa dos direitos fundamentais. O segundo aspecto da democracia para Alain Touraine seria a representatividade, algo que muitos dizem que seja um dos motivos da crise da democracia, uma crise de representatividade. Então, representatividade seria essa oferta entre essa equalização do que é ofertado pelo poder público e a demanda que a sociedade precisa. Quando isso está equivalente, a gente enxerga o governante como representativo. Então, a representatividade seria o segundo elemento da democracia. E o terceiro, mais ou menos importante, que é o que nós vamos falar mais hoje, que tem tudo a ver com o seu programa de cidadania ativa, né, que é a cidadania, que seria o direito a se ter direitos, que seria essa necessidade de participação do cidadão na gestão pública, para ele não ser apenas um agente passivo, alguém que recebe uma decisão pronta, mas alguém que constrói junto e aí cria e fortalece essa democracia. Então, eu entendo a democracia com base nesses três aspectos: direitos fundamentais, representatividade e cidadania. É um regime de governo de todos, e acredito que, também citando Bob, que eu gosto muito, né, foi a forma de, sem sangue, se garantir uma gestão, né? Substituir o derramamento de sangue, a violência, o uso da força por um meio de resolver os conflitos, de governar por meio da razão, por meio da palavra, por meio do debate, por meio da participação. Então, sem dúvida, foi um avanço. E eu acho que foi Churchill que fala, e ele está sendo muito famoso também, toda hora estão dizendo que estão citando, não estando, mas o Churchill fala que a democracia é o pior governo, tirando todos os outros, né? Então, se tira todos quer dizer, a democracia acaba sendo um avanço. E por isso que é importante respeitar a regra do jogo democrático. Por isso que é importante utilizar, né, você como professora de constitucional sabe muito bem, né, as intervenções constitucionais utilizadas de maneira certa e no momento certo. Até mesmo impeachment, por exemplo, né, que não é uma resposta política, mas uma resposta constitucional, não pode ser banalizado. Não é porque a gente não gosta de quem foi eleito por algum motivo, não é porque a gente não concorda com essa pessoa, que ele cometeu crime de responsabilidade, que ele tem que ser impeachmentado. Isso até está sendo uma figura comum, corriqueira. E aí banaliza, né, as proteções constitucionais. E isso acaba fazendo com que a regra do jogo não seja respeitada. E aí desobedecer a regra do jogo é desobedecer a democracia, que representa todo esse avanço de garantia e de direitos fundamentais de participação cidadã. Pois é, mas aí a gente precisa assim, diferenciar que existem espécies de democracia, né? Então, eu acho que a gente precisa primeiro fazer uma diferenciação entre a democracia direta e indireta. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, a democracia direta é aquela que não há uma ponte de ligação entre o governado e o governante. Ela advém lá da Grécia, principalmente, da democracia grega, né, em que os patrícios, os cidadãos da época se reuniam em praça pública, a ágora, e debatiam, falavam diretamente os seus anseios sem nenhum tipo de intermediário. É claro que, né, dentre milhões de pessoas, né, no Brasil, salvo engano, são 200 milhões, não tem como 200 milhões de pessoas falarem ao mesmo tempo. Isso é causa de confusão, né? Isso é causa de caos. Se a cidade é pequena, né, se a comunidade é pequena, daí a importância do município, dos conselhos sociais que nós vamos falar, tem a viabilidade de exercício da democracia direta. Então, acaba, por outro lado, e a democracia direta também é entendida como a democracia dos antigos, né? Que o Bob também utiliza. Por outro lado, a democracia indireta seria essa democracia representativa, em que se utilizaria um intermediário,
né, alguém eleito, um representante para exercer essa democracia de forma indireta. Essa seria a democracia dos modernos, essa seria a democracia liberal, a democracia representativa, que né, para alguns não está bem das pernas, né? Mas tem autores também que dizem que sempre essa crise existiu, na verdade. Isso é comum. Não existe um regime que seja imune a crises. Mas quando não há essa equivalência, essa representatividade, acaba que repassa, né, aos governados que essa democracia indireta está sendo em benefício próprio do representante, em benefício próprio do governante, e isso Mas não isso, é na democracia. verdade, não. Mas, Tiago, eu acho que, na verdade, nasce de uma crise de representatividade, né? Na verdade, a gente vem aí de vários anos, de muitas denúncias de corrupção, não é isso? Muitos governantes sendo presos. Quando se fala de Estado do Rio de Janeiro, então, meu Deus, né? A gente Só o olha Rio de para Janeiro trás e fala atenta, né? assim, meu Deus, né? Que exemplo que nós somos, o Estado do Rio de Janeiro. É impressionante, né? Então, assim, existe realmente, você acredita numa crise dessa democracia representativa? Eu acredito que a democracia representativa ela está em crise, não só eu até separei, tem o Manuel Castells, é um espanhol, ele tem um livro chamado Ruptura, né? A crise da democracia liberal. Vamos dizer, essa crise democrática não aconteceu só no Brasil, a partir de junho de 2013 e também com os impeachments ou com essas manifestações políticas. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Aconteceu na Espanha, né? Enfim, é uma coisa global, é uma crise sistêmica, na verdade. Então, eu acredito sim que a democracia representativa ela está em crise, mas eu também acredito que talvez ela sempre tenha estado em crise. Então, acompanhar a crise e não se romper com a democracia que é o desafio, né? Todo regime ele vai ter os seus benefícios, vão ter seu malefício. Como eu já citei, a democracia é o pior, né, regime, tirando todos os outros. Então, o desafio da democracia seria não ser rompida com as crises. Continuar um cenário democrático que pressupõe, para se ter direitos, para se ter garantias, tem que ter participação, tem que ter respeito às garantias individuais. Como está acontecendo também, quando nós vemos manifestações falando de liberdade de expressão para não ter liberdade de expressão, para defender a intervenção militar, para defender o AI-5, isso realmente é um grande absurdo. Então, acredito que a resposta que a sociedade, de uma maneira geral, escolheu para essa crise de representatividade, talvez seja uma resposta que destrua a própria democracia. E esse que é a grande questão. Enfrentar a crise de representatividade, mantendo a democracia e aprimorando. E não destruindo, né? Sim, não é porque eu já ouvi falar, e eu acho muito bem essa analogia, não é porque o gado está doente que eu tenho que matar o gado. Eu tenho que consertar, eu tenho que tratar ele. Então, quando se tem uma doença, a saída não pode ser a morte. Extermínio, né? A né? saída tem que ser a cura, tem que ser uma coisa paliativa. Daí se falam nas reformas, não nas revoluções, né? Nas reformas, aprimorar as instituições que são democráticas e que defendem valores democráticos. Eu acredito Mas que... eu acredito, Tiago, que isso vem muito de que existe uma geração aí que vivenciou uma série de denúncias, né? E muitas das vezes, antes da gente visualizar essas denúncias à mídia, a gente vivenciava uma série de corrupção no dia a dia, e aí, claro, que o brasileiro se acostumou, inclusive, a colaborar com esse tipo de comportamento. Por isso que eu acho que é tão importante a reflexão a respeito da nossa responsabilidade nesse papel de restaurar essa democracia, né? Não
exterminando que nós vamos conseguir. Pelo contrário, não é com falta de possibilidade de lutar por ela, que existem muitos meios de lutar por ela, né? Talvez não sejam conhecidos de grande parte da população, né? Por isso que é tão responsável, assim, eu acho fundamental esse papel que nós estamos fazendo aqui, é exatamente isso, é trocar conhecimento, né? O Instagram não pode ser só um momento apenas de diversão aleatória. Eu acho que tem que ser, inclusive, de troca de conhecimento. E eu acredito que conectando pessoas que podem estabelecer reflexões um pouco mais amplas, a gente pode, sim, buscar uma evolução para essa democracia que está tão caótica, né? Principalmente aqui no nosso país. Me diz uma coisa, nós temos um conceito que é o conceito de governança, né? Governança está ligada à capacidade de ação. Quando se fala em governança social, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre governança social, esse conceito. Nós temos, né, o Estado ele precisa agir. Para ele agir, ele precisa de agentes, de forma de ação. Quando o agente é público, ele representa o Estado. E, é claro, a gente aprende no direito administrativo o princípio da legalidade estrita, né? Esse controle que o povo tem é através da legislação. O poder público só pode fazer aquilo que a lei permite. Ele não pode fazer tudo. Então, assim, esse controle do Estado acaba sendo feito pela lei. Mas, como no Brasil, né, a gente acaba aplicando aquela máxima que a mim, né, eu quero tudo para mim, a lei é só para os outros, né? Quem é meu amigo, eu realmente Vou beneficiar, né? Então, como tem esse desrespeito da legislação, né, com a base do poder público, acaba que surge a necessidade de uma governança que não seja feita exclusivamente pelo poder público. Então, a governança social seria uma forma de governo em que a sociedade seja um participante essencial, que não seja só o Estado, enxergando que existe o Estado e existe a sociedade civil. A sociedade civil, quando participa do Estado, ela está exercendo esse papel de governança social. E daí a necessidade de transparência, e daí a possibilidade de controle, daí alguns benefícios, né, que a governança social acaba trazendo. Então, a governança social, em resumo, seria a sociedade e a sociedade civil organizada, sem essa interferência do Estado da legalidade e sem outros tipos de interesses, às vezes até escusos, que conseguem refletir uma representatividade melhor. O governado pela sociedade civil, ele tem mais experiência com o tema, ele conhece a comunidade, ele sabe identificar os problemas, e aí essa experiência acaba não sendo mantida na democracia representativa, com quem foi eleito. Quando a pessoa é eleita, normalmente, para se manter no poder, ela se afasta da base social. Então, acredito que uma das respostas para essa crise da democracia representativa seria justamente a governança social. E esse dever, pegando um pouco a sua fala anterior, é uma responsabilidade a participação cidadã. Não é somente apontar o dedo e de fora reclamar. Isso é fácil. E isso também não... Ou utilizar o Instagram ou as redes sociais de uma maneira aleatória ou de uma maneira sem responsabilidade. É cômodo isso, né? Então, a cidadania acaba sendo, ao mesmo tempo, uma garantia, um direito e um dever. Que somente quando se assume esse compromisso com a sua comunidade, é que, de fato, ela acaba melhorando. Vamos falar, então, dos conselhos. Assim, nós temos vários tipos de conselho, né? Conselhos nacionais, regionais, locais. Queria que você falasse dos tipos de conselho, como que eles funcionam. Sim, conselhos, né? Ele existia, não é uma invenção da modernidade. Conselho ele já existia desde a época
da Grécia e tudo mais. O Conselho de Política Pública já é algo, principalmente no Brasil, que teve um aumento significativo depois da Constituição de 88, depois da redemocratização. Existem os conselhos, por exemplo, de criança e adolescente, conselhos a nível local, né, que são os conselhos municipais, que é o foco do debate de hoje, mas existem conselhos a nível estadual, que lida com interesses regionais, interesses que são além de um só município, e existem os conselhos nacionais. O relevante falar também é que quando os conselhos são criados por lei, eles acabam tendo uma estabilidade maior. Essa criação por lei permite a manutenção dele e a extinção somente por outra lei. Quando o conselho é criado por decreto, acaba que a gestão da ocasião ela pode simplesmente extinguir, como foi feito no atual governo federal. Houve extinção de diversos canais, né, de participação através dos conselhos. Então, os conselhos, inclusive a Svritzer, que é um professor que também estuda bastante sobre conselhos, ele fala que tem mais conselheiros do que vereadores. É um dado também muito, muito importante. Existem mais conselheiros do que vereadores. Então, essa propagação de conselhos foi uma resposta da redemocratização, porque a sociedade civil, a organizada, ela quis se manter participante do governo. E o conselho é uma forma disso acontecer. Sim. Você já participou de um conselho, eu fiz parte também do Conselho de Meio Ambiente na mesma gestão que você, ainda faço do Conselho de Meio Ambiente lá de Macaé, sou conselheira, e na gestão que eu estava também como titular, você fazia parte, sim. É claro que nós temos muitos desafios quando se fala na atuação dos conselhos, seja de meio ambiente, seja do menor, seja da saúde, seja de educação, cada um com os seus desafios, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em relação ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, a experiência, inclusive tem alguns colegas que estão assistindo aqui, o Rodolfo Coimbra, por exemplo, eu vi que ele passou por aqui. Na verdade, é uma experiência que eu acho que tinha que ser, assim como a obrigação militar para o sexo masculino, né, deveria ser a participação do Conselho. O Conselho Social de Meio Ambiente, ele tem um papel de fiscalizar a gestão municipal. E a participação é fundamental para a gente entender como que está sendo executada as políticas que são elaboradas, por vezes a nível nacional, por vezes a nível regional, dentro do município. Então, é um canal de denúncia, é um canal de fazer as ligações com outras sociedades civis que participam e que têm, tanto no seu regimento, ou tanto um interesse de preservação do meio ambiente, um interesse de defesa do meio ambiente. A minha experiência, o que eu posso falar é que tinha que ser obrigatório. Assim como eu acredito que o censo também, o censo de 2010, eu participei. Conhecer a realidade ao seu redor, através do censo como recenseador, agora vamos ter em 2020, ou teríamos que ter, né, nessa questão da pandemia, isso com certeza deve ter atrapalhado, mas o exercício do censo faz com que a gente conheça bem, de uma maneira muito, muito diferente, a realidade ao nosso redor. Às vezes a pessoa passando fome, que você não sabe, que está do seu lado. Às vezes a pessoa como trabalhadores escravos que nunca saíram de uma fazenda. Foi uma oportunidade que eu cheguei a perceber. E isso acaba fazendo com que você tenha uma visão mais amadurecida da comunidade que você vive. O Conselho Social de Meio Ambiente Municipal, ele permite isso. A gente fez, né, depois da aprovação depois que demorou anos, inclusive, do regimento interno, e aí quando chegaram pessoas do direito, né, que conseguiram, de alguma forma, trazer uma equivalência maior poder para a sociedade civil, e que nós aprovamos o regimento, houve a capacitação dos conselheiros. E essa capacitação fez a gente conhecer várias unidades de conservação,
Uma questão que saiu também do Conselho, que é o Parque Municipal ali do Barreto, que é o maior parque de, salvo engano, de restinga do Brasil em termos de Sim. território. Então, assim, Uhum. a participação é fundamental para o exercício da democracia, o exercício da cidadania, né? Eu recomendo. Mas são muitos os desafios, né? Assim, nós sabemos que necessariamente nem sempre tem uma paridade respeitada, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas que representam a sociedade civil, às vezes são até intuídas e estimuladas por membros do governo, né? Isso não estou falando só da realidade de Macaé, de qualquer conselho, né? Nós sabemos também que falta instrumentos, recursos para funcionamento dos conselhos de modo operacional, né? Eu acho que a gente pode também falar um pouquinho das dificuldades, né? E também uma outra coisa que eu cheguei a comentar são a existência dos fundos municipais que normalmente são atrelados de funções do conselho. A ideia é simples, o governo ele tem o dinheiro, esse dinheiro é para aplicar em determinada política pública. Um conselho fiscaliza se esse dinheiro está sendo gasto com determinada política pública. No meio ambiente acontece a mesma coisa, ou deveria acontecer. Existe o Fundo Municipal Ambiental, né, que é aqui em Macaé, por exemplo, também, né, e justamente o conselho ele verifica se esses recursos estão sendo bem utilizados. Se não estão bem utilizados, cabe ao conselho reprovar essas contas, tomar as ações pertinentes. Agora, para ele ter a possibilidade de se atentar como os conselheiros de uma maneira geral, ele precisa enfrentar vários problemas encontrados. Por exemplo, a falta de estrutura. Eu, na minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de não conhecer só o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Macaé, conheci conselhos do Norte Fluminense como um todo, de todos os municípios. E a falta de estrutura, ou seja, a falta de estrutura mínima, a falta de espaço físico, a falta de material, são material, recursos humanos, inclusive, acho que esse seria o maior problema. Como o governo é fiscalizado, e ele que tem, através do investimento público, o dever de equipar e estruturar esses conselhos, acaba que, para ele não ser fiscalizado, ele desestrutura, desmonta os conselhos. Essa estrutura, eu acredito que seja esse primeiro desafio. Um outro desafio o conselho tem uma característica principal também dele ser paritário. Ele tem membros tanto do governo quanto membros da sociedade civil. Essa paridade, por vezes, na prática, acaba não acontecendo. Como as cadeiras ficam vazias por falta de participação, ou como, às vezes, tem uma necessidade de passar algum projeto de lei ou alguma utilização de um fundo que o conselho precisa participar, essas cadeiras são preenchidas, inclusive, com gente do governo, que ocupam papéis da sociedade civil, mas de maneira enviesada, de maneira equivocada. Então, essa falta de paridade eu consegui observar na prática. Então, existe uma lacuna, uma necessidade de participação da sociedade civil, e senão a cidadania, que é um outro termo que eu acho legal, acaba virando estadania, que seria um espaço dominado pelo Estado em um local que serviria para a sociedade civil. Para que isso não aconteça, precisa capacitar os conselheiros, precisa divulgar as informações, né? E aí essa live é importante também por isso. Existem conselhos sociais próximos às pessoas que estão aqui assistindo. A participação já é uma escolha individual, mas existem. Então a gente tem que saber que existem, a gente tem que saber a importância de participar para melhorar a gestão da sua própria cidade. Essa é uma forma de, sem ser eleito, conseguir interferir, inclusive, em política pública, de criação. Exatamente, porque sairá dos conselhos a formulação dessas políticas públicas, né? A sugestão das políticas públicas. Então, assim, nosso papel, então, enquanto cidadão,
representar dentro dos conselhos aquilo que nós queremos enquanto sociedade, né? E o grande problema é que nós vivemos ainda num cenário muito individualista, vivemos num cenário onde nós não temos formação política e social para defender o coletivo, só defendemos aquilo que é de caráter individual, e por isso a representatividade dos conselhos acaba ficando inócua, né? Então, isso é muito, muito difícil, porque na prática, a gente, quando começa a falar assim, conselho, mas que conselho? As pessoas não sabem nem o que são os conselhos municipais. E não interessa, gente, não interessa para o poder público, muito menos conscientizar sobre isso. Não sei se você viu, Tiago, foi aprovado em Belo Horizonte, na cidade, né, o estudo do direito nas escolas. A partir de agora. Achei super legal e eu acho que assim, é isso. O que a gente está falando aqui é que é necessário uma formação cidadã, né? Sim, Isso passa por entendimento de direitos e de deveres, né? Sim, e o conselho é um local de aprendizado também. Disso. Às vezes a pessoa nunca foi numa sessão da Câmara, a pessoa nunca participou efetivamente da produção de uma política pública. E o conselho acaba sendo esse primeiro local. Sem dúvida, a escola, que deveria ser o primeiro local. Então, o ensino de direito e a noção mínima, né, de cidadania, na verdade, já deveria ter sido incluído há muito tempo. Porque é muito fácil ser manipulado, é muito fácil ser conduzido quando não tem resistência da educação. Que a educação, assim como emancipa, a educação é a única forma de formar uma resistência à manipulação, para chegar e parar, não, olha só, eu tenho bases científicas para dizer, por exemplo, o remédio da vez, que a cloroquina lá não funciona. Então, eu devo continuar comprando nessa quantidade? Ou será que tem um lobby por trás, um outro interesse, né, além da defesa da vida? Isso é um papel da educação, que repassa nas universidades, repassa e começa nas escolas, né? Quando a gente tiver essa conscientização, sem dúvida o nosso governo irá melhorar, porque o governo ele acaba sendo um reflexo, né? E aí a gente passa por aquilo que a gente sempre acaba conversando, que é a escolha do nosso representante no executivo e no legislativo, que represente, inclusive, essa vontade de defesa democrática, né? Nós não vamos falar aqui de cunho político, estamos falando de cunho de formação cidadã. Ninguém aqui tem nenhuma ligação partidária para fazer defesa em live, não é isso. O que nós estamos falando é que nós precisamos, sim, tomar uma responsabilidade social de defesa de uma democracia e de um contexto que é coletivo. Não tem como a gente falar de desenvolvimento sustentável, falar de desenvolvimento social, falar de contextos de igualdade, de redução de discriminação, sem a gente pensar em contexto coletivo. E as políticas públicas servem para isso, né? E o Conselho Municipal é a fonte, a porta primeira, né? A porta primeira onde o cidadão poderia estar depois do seu voto, né, participando efetivamente. E não precisa estar na cadeira, não, pode estar participando, porque as reuniões têm que ser públicas, não é isso? Sim, sim. Não só pública, como ela tem que ser transparente e divulgada além dos seus membros. Foi outro problema que eu encontrei analisando os conselhos municipais ambientais, é que existe uma precária divulgação. E talvez essa precária divulgação seja proposital, né? Porque se há essa amplitude de informação, com certeza haverá mais voz e mais participação. E isso, de alguma forma, amedronta quem quer fazer as coisas erradas, quem quer praticar por exemplo, executar a política pública para benefício próprio. Com certeza, essa é uma questão que precisa ser melhorada, essa divulgação. Não adianta eu divulgar, não adianta falar só na minha casa, não adianta eu falar só para os membros do conselho. Eu tenho que falar para a sociedade de maneira geral. E a sociedade tem que entender que o espaço é dela. E assim como a Câmara é dela, os conselhos também são dela. E ela tem a possibilidade de voz, ela tem a possibilidade de influenciar
determinadas deliberações. O Conselho sempre tem que estar de portas abertas para a democracia. Afinal, ele é um canal de participação da sociedade civil democrático, participativo. Então, é essencial que a sociedade saiba que ele existe, seja informada das suas decisões, para que essas decisões ganhem mais importância, para que elas sejam efetivamente cumpridas, fiscalizadas. Eu não vou entrar em grandes detalhes, né? Mas só a título de exemplo, os royalties, né, aqui dos municípios norte-fluminense, eles precisam ser fiscalizados. E talvez, né, esse uso dos royalties, né, poderia ter sido melhor utilizado se tivessem conselhos sociais municipais, ambientais, estaduais, melhor equipados, com melhor qualidade técnica, para justamente avaliar se os recursos, né, que são vultuosos, são 1,7 bilhão por ano, dependendo do ano de análise. Então, é muito dinheiro que está sendo utilizado sem a mínima fiscalização do local que serve para fiscalizar, que no caso são os conselhos sociais municipais. E aí, assim, só para a gente já caminhando para o final, pessoal, quem quiser deixar pergunta aí para o Thiago, pode deixar que eu leio. Mas só já caminhando para o final, porque eu não quero que o Instagram tombe a gente, eu quero que a live fique gravada, vai ficar lá no IGTV e no YouTube também, pessoal. Eu acho que tem um ponto fundamental, que é a questão que envolve também conselhos, que é essa representatividade de uma geração que não pensou nesse contexto coletivo. Então, assim, como que a gente pode contribuir hoje, nesse cenário, inclusive de internet, né? Para fazer com que mais pessoas se conscientizem do seu papel social, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar, claro, com as crianças, com os adolescentes, mas também precisamos nos educar todos os dias, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da autoeducação política, né, Thiago? Sim. A forma de começar é falando sobre isso, né, que eu acho que é o que a gente está fazendo, né, falando, olha só, é dever do cidadão participar da gestão pública, e ele não consegue fazer grandes mudanças coletivas se não participar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se informar. A segunda é perceber que ele pode, com a participação dele, influenciar positivamente na execução das políticas do lado dele. Aí eu estou falando de melhor condição na escola pública, aí eu estou falando agora, o aumento melhor dos leitos atendimento na necessários. saúde. Se saber que existem direitos e garantias que regulamentam essa execução, que não é um favor quando o poder público ele age. Na verdade, a gente tem essa herança, né, até clientelista de achar que o poder público está fazendo um favor. Não, é dever do poder público. Agora, ele só vai exercer esse dever direito se nós exercermos também o dever de participação. Então, a participação ela tem que ser encarada como dever. E como que a gente vai influenciar? Através das mídias sociais, através do papel da escola, através do papel da família, oportunizando o debate de matérias diferentes, falando com gente que não é só igual de um lado ou de outro, para tirar a própria conclusão. Né? No caso dos conselhos, eu acredito que possíveis soluções seriam através de legislações mesmo. A legislação que obrigue uma estruturação mínima, uma legislação também que obrigue que as decisões do Conselho de fato sejam obedecidas pelo Executivo, né, pelo Poder Público Municipal, passa pela capacitação regular dos conselheiros, passa pela oferta do quadro técnico compatível com a importância dos conselhos sociais municipais e passa também por uma participação dos outros órgãos de controle. Temos o Tribunal de Contas, temos também o Ministério Público, e aí o cidadão ele tem que fazer esse elo, né? Não vão chegar lá as informações se não tiver a participação.
E não adianta, Tiago, ficar só esperando na frente da televisão e reclamando, né? De que o caldo entornou, de que determinado governo ou governante não fez a política pública adequada, se a gente, na verdade, não tem feito a nossa parte, né? Que é a fiscalização, ou pelo menos cobrar daqueles que nós escolhemos para fiscalizar. Né? E eu acho que tem um último ponto que eu acho que a gente também pode acrescentar aí nessa sua fala, que é a respeito de não disseminar fake news. Né? Eu acho que é fundamental a gente conseguir checar a fonte, checar se aquele fato é verídico, ouvir os dois lados, né? Para depois exatamente formar o nosso pensamento. A gente precisa de menos polaridade e de mais união. Mas uma união que não é uma união cega, né? É uma união consciente em prol de uma conquista de uma democracia mais sólida, uma democracia mais consistente, de uma democracia que a gente volte a acreditar. A democracia... E não atacar, né? Sim, a democracia faz esse elo. Para existir democracia tem que ter diálogo. E o diálogo com base na verdade. O diálogo com base em fatos verídicos. E a gente acredita, né, na verdade, quando a gente tem condição de comprovar ela. Então, isso também é um papel da educação. Isso também é um papel da família. Né? Os mais idosos, principalmente, que estão agora afogados na tecnologia, né, sem saber, às vezes, muitas das vezes, e eu tenho exemplos, né, sem citar nomes, acabam compartilhando essas notícias, essa fake news, e promovendo a mentira, né? E a promoção a promoção da mentira só não vai ocorrer quando tiver a conscientização através da educação, através do mínimo de crítica para saber se é lógica aquela notícia, se aquela notícia não é antiga, né? Se aquela notícia, por exemplo, não é uma forma de ataque, né? Enfim, isso daí é um papel da educação, principalmente, né? Não ser manipulado. Rodrigo, o Rodrigo deixou uma... Rodolfo, eu falei Rodrigo. Rodolfo deixou uma pergunta aqui pra gente, o Rodolfo Coimbra. Tiago, como viabilizar a participação de jovens nesses processos e como as redes sociais podem contribuir? Eu acredito que para viabilizar, os jovens têm que ver outros jovens em cargos importantes, com discursos coerentes, com conteúdo, para que esse espelho seja percebido. Então, a participação do jovem passa pela ocupação de jovens em cargos públicos importantes. As redes sociais... espaços públicos, né? Sim, espaço público de debate, de diálogo e de construção. Né? A gente tem uma população que está... tem até aquela população neném que nem trabalha nem estuda, mas tem os jovens que precisam se encaixar na gestão política e pública e promover o engajamento. A rede social, se ela for utilizada como um canal de participação de verdade, né, como um canal de propagação da verdade e não para propagar a mentira, né, ela acaba sendo essencial nessa contribuição, fazendo as lives, né, como, por exemplo, hoje, em feriado, a gente se pressupôs a fazer, fazendo os seus seminários, né, fazendo a interação acho que até com a simplificação da linguagem. Hoje a gente se comunica muito por imagem, então e aí acaba que essa consciência ela também pode vir através das redes sociais. Eu sempre falo que a gente precisa retirar a fala rebuscada que vai simplesmente trazer mais desagregação, vai trazer mais discriminação, vai trazer mais polarização e incluir mais pessoas. Né? O André trouxe uma colaboração aqui também a respeito dessa mídia, desses meios de comunicação que estão desacreditados, né? Como que a gente faz isso quando os meios de comunicação tradicionais se encontram deslegitimados? Tem uma outra coisa também, André. Obrigado pela participação, muito
saudosa essa participação. Na verdade, essas comunicações tradicionais, as mídias, elas também têm um compromisso. E tem alguém que se responsabiliza por essas notícias. Quando a notícia é falsa e ela é colocada no canal de comunicação oficial, a Globo, a Band, enfim, existe um responsável, um jornalista, alguém que tem o dever de testar essa veracidade de fonte. E isso é um papel importante que a comunicação tradicional faz, ao contrário dessa comunicação do WhatsApp, essa comunicação moderna, em que não há, muitas vezes, o encontro dessa fonte, dessa notícia e tudo mais. E aí essa ausência de fonte acaba criando uma ausência de responsabilização. E aí a propagação da fake news. Então, legitimar a comunicação tradicional passa pelo papel de participar, né, na verdade, de chamar essa mídia tradicional também à participação, para criar essa legitimidade que não pode ser ocupada exclusivamente pelos canais privados. Existe uma função pública do jornalismo, existe uma função pública dessas comunicações tradicionais. E acredito que seja com a concorrência, vendo mais de uma fonte, né? É por aí que a gente vai ganhando a legitimidade. Porque toda comunicação também tem seu interesse. O ruim é quando esse interesse não é demonstrado. O ruim é quando esse interesse é através da manipulação. E aí a única resposta é a conscientização, a educação, né? Pois é, o André está trazendo uma lembrança aqui muito legal. Eu fiz uma live com a ex-aluna, né, com a Isa Vicente, e a Isa é uma ex-aluna lá da UF também, que está distribuindo aí um conteúdo muito legal nas suas redes sociais sobre essa formação política e social. Então fica aí também, gente, a dica de buscarem o perfil da Isa Vicente, porque vocês vão ver que tem um conteúdo muito importante e interessante. A Politiza. Thiago, já caminhando, o Politiza, isso já aí. Caminhando, vou deixar para você se despedir, porque realmente eu não quero que a gente perca essa gravação, e vou agradecer em seguida. Eu agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui, é uma honra também a contribuição do André, do Rodolfo, também da citação da Isa, que também é uma esperança para a gente, né? A simplificação e a comunicação, as pessoas sem essa linguagem rebuscada, sem esse juridiquês do direito, é essencial, que aí se aproxima o cidadão à garantia dos direitos dele. Então, realmente é importante. Eu só tenho a agradecer e dizer que estou à disposição, tanto pessoalmente, quanto também nas instituições que eu componho, tá? Dentro da Ordem dos Advogados ou dentro da universidade, o que eu puder contribuir, sempre vou estar aqui à disposição. Eu agradeço. O Thiago, gente, é coordenador regional da Escola de Prerrogativas da UAB e faz um trabalho muito legal também, trazendo essas discussões também lá para a Escola de Prerrogativas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, Thiago, a participação de todos que estiveram por aqui, deixar o convite para a live sábado, 6 horas, sobre bem-estar, sobre as ferramentas, yoga, meditação, porque, afinal de contas, não estamos num período tão fácil assim e precisamos aí aprender um pouco mais. Mais uma vez, gratidão, pessoal. Thiago, um forte abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau.